Boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje voltamos aqui mais uma aula, né? Só que com uma matéria diferente. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental, né? Afinal, o que é saúde mental? Alguém sabe o que é saúde mental? Se você respondeu que saúde mental é a ausência de transtornos e enfermidades mentais, está enganado, né? Por quê? Ao contrário disso, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, saúde mental caracteriza um estado de bem-estar no qual uma pessoa é capaz de apreciar a vida, trabalhar e construir para o meio em que vive, ao mesmo tempo em que administra suas próprias emoções. Em palavras mais simples, isso quer dizer conseguir lidar com tanto sentimento, né, alegria, amor, coragem, como negativamente também, como tristeza, ciúmes e frustrações. Isso, pessoal, na nossa área de saúde hoje, ela é muito complexa. Por quê? Porque hoje nós vivemos muitas emoções ao mesmo tempo, né? Nós dentro de um hospital nós vemos uma criança nascer, mas também vemos um idoso falecer. Nós temos uma criança que sai curada, mas tem um jovem que vai a óbito. Nós temos pais, né, que têm uma atenção muito grande dos seus filhos, mas também vemos crianças abandonadas. Então isso na área da saúde nos comove muito. Às vezes a gente pega um afeto pelo paciente, principalmente gente que trabalha em um ambiente fechado, com um acompanhamento do paciente, então a gente pega um afeto do paciente e o paciente vem a falecer. Ou às vezes a gente pega a aversão desse paciente, fala assim, não vou pegar afeto, não quero saber desse paciente. Então, assim, nós temos que ter essa definição. Nós temos que ter essa definição de saber até onde nós temos uma certa liberdade com o paciente, até onde nós devemos tratar um paciente além de paciente como um amigo ou outra coisa, ou um irmão. Eu conheci um acompanhante, quero sair com ela, vou me apegar muito àquele paciente, e o paciente vem a falecer. Então, assim, já passa a ser um caso de família. E essa mistura de sentimentos se trata de uma saúde mental, né? Então, se você estiver bem tratado, saber lidar com esses sentimentos, sua saúde mental está bem. Caso você não saiba, a sua saúde mental está correndo risco, né? E como nós devemos proceder caso aconteça isso, pessoal? Nós devemos procurar médicos, né? Psiquiatras ou psicólogos, fazer acompanhamentos. Em alguns casos devem se tomar até medicações, né? Então, nosso bem-estar hoje, né? A gente vê muita gente falar, eu trabalho em 3, 4 empregos, 2 empregos, né? Então, isso aí, se a pessoa não tiver uma mentalidade muito firme, uma consciência muito firme, ele vai entrar em uma depressão, vai entrar em um transtorno de ansiedade, que é o que? Uma doença que não vai ser saudável para você. Então, o que acontece? Você tem que ter um controle emocional muito grande, né, para poder trabalhar a sua saúde mental. Professor, tudo bem, não vou trabalhar em hospital, estou tranquilo, estou bem, tá, mas você está bem, não está trabalhando, mas e aí, você passeia, você faz exercícios, isso tudo também conta para a nossa saúde mental. Pessoal, então nós devemos focar muito, porque nós como profissionais da área da saúde, além de cuidar da nossa saúde mental, nós também vamos cuidar da saúde mental dos pacientes, né? Então, muitas das vezes o paciente vai chegar em você, vai sentar, vai conversar, vai contar um problema da vida dele e você vai ter que saber definir, né, como aconselhar esse paciente, mesmo sem se intrometer na vida dele, mesmo sem ter afeto a esse paciente. E isso é um problema muito grande que nós vivenciamos hoje, né? Hoje a gente toma as dores do paciente. Pacientes mesmo que a gente atende em rua ou mesmo dentro da unidade hospitalar. Quando a gente chega, o paciente é maltratado, ou é um idoso, ou é uma criança, a gente comove mais do que um adulto jovem, né? Então nós temos que saber lidar com essas tristezas, com essas alegrias e com esse conjunto de emoções que acontece conosco no dia a dia, né? Ao mesmo tempo você vê uma tristeza, ao mesmo tempo você vê uma alegria, né? Como eu falei, você está aqui no hospital, ao mesmo tempo nasce uma criança e ao mesmo tempo morre um adulto. Então, se nós temos que ter a definição desses sentimentos para não termos problemas de saúde mental futuramente, né? E nós vamos estar falando aqui também desse tema que é tão importante, né? Que é o janeiro branco, né? O que é o janeiro branco, né? Ele tem um objetivo de aproveitar uma simbologia do início do ano para chamar a atenção de um público em geral. Por quê?
Se você nunca tinha pensado, para pensar um pouquinho, se a gente nunca tinha pensado nisso, né? Importante começar a refletir sobre as necessidades de conhecer melhor suas emoções, né? A gente tem que dar uma refletida, dar uma parada, dar uma pensada sobre situações melhores do nosso aspecto de vida, né? Colocar nossas experiências no papel, nos ajuda a olhar para fatos com algum distanciamento e perceber que a beleza é positiva mesmo em dias tenebrosos. Por exemplo, você chega na unidade de saúde e um idoso vem a falecer, né? E uma criança vem a nascer. Então você tem que saber lidar aquilo ali, né? Ah, o idoso faleceu, tá muito triste, família chora, mas em compensação tem outra família sorrindo, alegre, tá, uma criança nasceu. E você deve ponderar isso aí, né? Ou seja, não ficar triste perto da família da criança e não ficar feliz perto da família do idoso. Então o que você vai fazer? Você vai evitar ao máximo, né, se transparecer de sentimentos. Mas passou o serviço, saiu, passou a situação, procura um colega, um amigo que você tenha, conte a experiência que você teve, isso é muito importante, o desabafo. Você conversar com alguém sobre as suas experiências profissionais, tanto negativas quanto positivas, né? Por quê? Ah, o idoso faleceu, tal, então vai vir aquele colega que você, não, mas tem que ver o lado bom, né? Qual que é o lado bom da morte? Ah, ele parou de sofrer, não vai sofrer mais. Então nós sempre temos que ter essa mentalidade. Por mais difícil que seja a situação, nós temos que ver o lado bom e o lado ruim, certo, pessoal? Hoje, pessoal, uma das doenças que mais ataca a nossa saúde mental se chama depressão. É uma doença silenciosa, é fácil diagnóstico, né? Não é de difícil diagnóstico, mas muitas pessoas ignoram as situações do paciente e até a sua própria situação. Depressão ou transtorno depressivo maior é uma doença comum e de séria, né? Doença comum e séria, que afeta negativamente como você se sente, como pensa e como age. Como isso, professor? Como eu me sinto, como eu penso, como eu ajo? Ela vai afetar da seguinte forma: como você se sente? Mal, ruim, péssimo? Então, ela vai te afetar nisso aí. Se você mesmo você está alegre, você vai achar que você está triste, né? Como vai afetar no jeito de você pensar, né? Você poderia pensar: nossa, amanhã é um novo dia, vou jogar bola, vou dar uma caminhada, vou andar de bike. E a depressão, muito pelo contrário: nossa, amanhã é outro dia, acho que vou ficar deitado, debaixo de coberta, dormir o dia inteiro, né? E também afeta, né, o que você sente, né, como você sente, como você age e como você pensa. Como você age, qual a sua forma de agir? Né? Ou você é uma pessoa alegre, dançante, você chega ou e conversa com todo mundo, e quando você está depressivo você fica mais na sua, mais no canto, mais calado, né? Então isso são sinais clássicos, né, que devem ser muito observados pela gente. Hoje nós vemos uma incidência muito grande de depressivos em idosos, né? Idosos têm incidência muito grande, apesar de não transmitir que são depressivos, tem muito idoso depressivo. Porque o idoso ele tem uma rotina muito grande de trabalho, limpar a casa, principalmente as senhoras, né? Limpar a casa, fazer comida. E quando ele chega numa certa idade que ele não dá conta mais de fazer isso, fica dependente de outras pessoas, ele começa a se deprimir, a se fechar, a não querer mais viver, né? E isso é um quadro de depressão que está agravando muito a questão dos idosos. A depressão, ela provoca sentimento de tristeza ou perca, né? Interesse de atividades que em momentos anteriores fazia como prazer, hoje você já não faz mais, né? Você desgosta daquilo. Ah, eu gostava de andar de bike, hoje já não gosto. Ah, eu gostava de fazer uma caminhada, hoje já não gosto. Ah, eu gostava de trabalhar, hoje já não gosto. Eu gostava de estudar, hoje já não gosto. Então, assim, são coisas que rotinamente você fazia e gostava bastante, que você deixa de gostar, né? Pode levar a uma variedade de problemas emocionais, físicos e diminuir a capacidade de uma pessoa de manter suas atividades normais, como no trabalho, como em casa, né? Então, assim, você está no seu trabalho, né? Você dá uma crise de depressão, o que, que vai acontecer? Você começa a chorar, você vai dar uma crise de ansiedade, né? Então, assim, a depressão leva muito a crise de ansiedade. Quem tem depressão dá muita crise de ansiedade também, né? Sintomas da depressão pode variar entre leves, graves, né? E pode incluir tristeza com humor deprimido, né? Perda de interesse ou prazer nas atividades, né, apreciadas que fazia,
Alteração no apetite, né? Perca de peso ou até mesmo ganho de peso, né? Não é relacionado a dieta nenhuma, você não faz dieta nenhuma, mas está engordando muito ou está perdendo muito peso, né? Problemas para dormir ou dormir demais, né? O que acontece? Você tem problemas de dormir, você está com insônia ou você dorme muito, né? Baixa autoestima, presença de sentimentos de culpa, né? Dificuldade para pensar, concentrar ou tomar decisões, pensamentos de morte ou suicídio. Os sintomas devem durar pelo menos 2 semanas para um diagnóstico de depressão. O que ocorre, pessoal? Tristeza com humor deprimido, né? O que é um humor deprimido, né? Às vezes você faz uma piada de morte, né? A gente tem costume de fazer piadas, tal, com tudo. Você faz uma piada de morte, sem graça, fica triste, né? Perda de interesse no prazer de atividades antes apreciadas, né? O que essas atividades apreciadas, pessoal? São atividades que vocês gostam de fazer diariamente, né? Não é aquela atividade assim, eu gostava de andar de bicicleta, saiu da moda, não vou andar mais de bicicleta, agora eu vou correr, né? A moda agora é correr. Então não. É aquela que você fazia diariamente, né? Não, diariamente eu gostava muito de comer uma maçã. Todo dia eu comia uma maçã, né? E você passa a não fazer isso mais. Fala, não gosto mais de maçã. Mas você passou 20 anos todo dia comendo uma maçã. Agora você deixou de gostar de uma maçã. Então aí sim já pode ser um quadro depressivo, né? Problemas para dormir, muita gente tem insônia, né? Mas insônia por quê? Você está descansado, seu corpo está bem, você continua com insônia, você procurou um médico, não é problema fisiológico, pode ser um sinal de depressão, né? Ou às vezes você dorme demais, você não está cansado, você está tranquilo e quer continuar dormindo, né? Quer continuar descansando, dormindo. Às vezes você dorme o dia todo, a noite toda, o dia todo, 24 horas no dia. Então isso também pode ser um sinal de depressão. Baixa autoestima e presença de sentimentos de culpa. O que é isso? Você chega na frente do espelho e fala, nossa, eu sou feio, né? Como? Nossa, eu sou gordo, nossa, eu sou muito magro. Meu cabelo, eu sou careca, tô ficando careca, eu vou ficar careca, eu não tenho barba, eu queria ser igual fulano tem barba, eu queria ter cabelo grande, não tenho, eu tô ficando careca, eu queria ser magra, eu queria ser gorda. Então tudo isso são sintomas de baixa estima, né? Presença de sentimentos de culpa. Esse é mais complicado. Por quê? O que esse geralmente acontece quando tem morte na família ou acontece alguma coisa grave, a pessoa fica se culpando, né? Meu avô passou mal, foi para o hospital e faleceu. A culpa é minha, porque se eu tivesse cuidado dele antes, ele não teria falecido. A culpa é minha, que se eu não tivesse levado ele no hospital antes, ele não teria falecido. A culpa é minha, porque eu não dei um copo de água que ele pediu. Então, assim, você fica se culpando de tudo que acontece ao seu redor. O menino que é de bicicleta, a culpa é minha, porque eu não tirei o tapete do chão. A culpa é minha, porque eu deixei ele andar de bicicleta. A culpa é minha, porque eu não repreendi ele. Então, assim, pessoal, isso tudo é sinal de depressão, né? Sentimentos de culpa em excesso, baixa autoestima. Professor, meu pai morreu semana passada e eu acho que a culpa é minha. Tá, tudo bem. Agora, isso é um sentimento, quando a gente associa-se à morte, à perca de alguém, nós sempre temos uma justificativa para isso. Né? Vocês já viram falar aquele famoso ditado, para a morte basta uma desculpa. Né? Então, assim, é a mesma coisa. Eu perdi meu pai e eu acho que a culpa é minha. Por que você acha que a culpa é sua? Porque se eu tivesse levado ele no hospital antes, talvez ele teria escapado. Se eu tivesse dado um remédio antes, talvez ele teria escapado. Se eu tivesse proibido ele de sair, talvez teria escapado. Ou não, né? A gente pega muito caso também que não. A culpa não é sua. Não se adianta se martirizar se. O se, pessoal, não existe. Ou é ou não é. Né? Se, né? Se eu fosse rico, bom. Se eu fosse pobre, bom também. Né? Então, assim, como eu não sou rico, né? Sou pobre. Fazer o quê? Trabalhar. Então, o se, ele deixa muito a desejar. E nós temos que saber interpretar isso aí quando for falar com o paciente. Né? A gente, geralmente, quando o médico dá a notícia do óbito, né, os técnicos de enfermagem, a enfermagem está tudo ali próximo, né, tá ali arrumando o corpo, e às vezes o familiar até adentra a unidade, adentra a sala onde está o corpo para tentar
ver o que aconteceu, né? E pode dar um probleminha. Então nós temos que ter essa definição de como conversar com o paciente. Ah, se eu tivesse, olha, se você tivesse feito, talvez não teria resolvido, né? Então o que acontece? Nessa hora é a hora da gente pôr uma dúvida na cabeça do paciente. Se eu tivesse feito, talvez se eu tivesse feito, ele estaria vivo, né? A pessoa vai ter essa certeza. Aí você vem e põe uma dúvida. Se você tivesse feito, talvez ele teria morrido porque você fez, ou talvez não teria resolvido, todo jeito ele ia falecer. Então você começa a quebrar esse paradigma do si, né? E a pessoa começa a se centralizar maior. Quando a pessoa é depressiva, não tem o que faça, né, para você se centralizar ela, que ela consiga se adaptar e falar, não, realmente, se eu tivesse feito, tinha dado. Então, assim, ela se culpa por tudo, né? Dificuldade de pensar, concentrar e tomar decisões. A pessoa que tem depressão, pessoal, ela tem dificuldade de tomar decisões. Decisões simples, né? Ah, estou com fome. Você quer comer? Sim. O quê? Carne ou macarrão? Ah, não sei, não sei, não sei. Então, assim, a pessoa que tem depressão, ela tem essa dúvida, né? Dificuldade para pensar, né? Você fala assim, você lembra daquele tal dia? A pessoa fala, ah, não, lembro não. Não, mas pensa aí, ah, não, agora não, depois eu vejo isso, né? Concentração, né? A gente está aqui dando a aula, a pessoa que tem depressão não presta atenção na aula, fica voando, Então, assim, nós temos que ter uma atenção redobrada quanto a isso. E são sinais que nós devemos identificar sem ao menos questionar o paciente. Nós não temos que questionar o paciente por isso, nós temos que ajudá-lo a sair disso, né? Por exemplo, a dificuldade de pensar. Vou questionar, ah, você não quer pensar porque você é preguiçoso, né? Não, ajuda ele. Não, vamos lembrar aquele dia. Aquele dia foi isso e isso, não foi? Ah, foi. Aconteceu isso e isso. Foi. Isso e isso. Você lembrou? Ah, lembrei. Então você vai ajudar ele a pensar. Então, pessoal, vocês também vão ter que ajudar o paciente a ter essa concentração. Como? Conversando com o paciente. O paciente vai pedir uma explicação, você chega nele, chama a atenção dele, fala, olha, eu vou te explicar, mas é para você prestar atenção em mim, não é para você ficar disperso, não é para você olhar para o lado. Senta num lugar fechado e foca no paciente. Você vai focar no paciente, então ele vai prestar atenção em você, certo? Tomar decisões, incentive o paciente a tomar as decisões. Olha, eu quero comer. O que você quer comer? Carne ou macarrão? Ah, não sei. Decide. Carne ou macarrão? Ah, não sei. É um ou é outro. Você tem que decidir. Ah, eu quero carne. Então pronto, você decidiu. Incentiva ele a tomar decisões simples, porque as decisões mais complexas vai se melhorando diante deste quadro de tomar decisões simples. Quanto mais simples as decisões são tomadas, as mais complexas vão ser tomadas também, porque ele vai voltando, vai saindo dessa depressão e voltando ao trabalho normal do seu corpo, né, da sua mente. Vai voltando a trabalhar, vai voltando a tomar decisões e a tomar estruturas que precisam de mediações. Certo, pessoal? Pensamento de morte ou suicídio, né? Nós temos aí uns casos muito graves, né? Quando a pessoa está muito deprimida, em suicídio e pensamentos de morte. O que é isso? Toda hora a pessoa fica, eu vou morrer, eu quero morrer, essa vida não presta, eu quero morrer. Então são pensamentos de morte. E muitos acontece o suicídio, muitos pensam e muitos executam, né? Pessoal, o suicídio, ele é da seguinte forma, ele é silencioso, né? Nós temos os suicídios e temos as pessoas que provocam tentativas de suicídios para chamar a atenção. Como isso, professor? Exemplo. Tem muita gente que fala, vou suicidar. Vai lá e toma 5 comprimidos de anticoncepcional. Né? Você sabe que o anticoncepcional não vai trazer a morte desse paciente. E tem outros que quer suicidar, ele simplesmente calado, né? Não fala nada para ninguém, vai, tranca a porta do quarto e dá um tiro na cabeça, se enforca, né? Isso é o suicídio. Então nós temos que saber definir isso aí. Quando a pessoa está nesse caso de querer chamar a atenção, provavelmente ela já está em depressão, né? Então ele deve ser tratado como tentativa extrema de suicídio e não como uma tentativa de chamar a atenção.
né? Então você vai no médico, vai internar essa pessoa, vai passar por tratamentos. Para quê? Para ter essa alteração aí, não querer se suicidar, não querer perder a própria vida, né? Então isso aí, pessoal, vocês vão ter que ter dentro da unidade de trabalho de vocês. Ainda mais as pessoas que trabalham com um paciente psiquiátrico. Porque o paciente psiquiátrico, pessoal, é 100% depressivo, só que são medicados, né? Então o que acontece? Além do paciente ter um transtorno psiquiátrico grave de esquizofrenia ou outro tipo de transtorno, vem acumulando junto com a doença que é a depressão. Então tem que ter uma atenção triplicada enquanto esses pacientes psiquiátricos, porque são 100% deles vêm relacionados junto à depressão, né? Para você diagnosticar o sistema de depressão, os sintomas devem durar pelo menos 2 semanas para um diagnóstico de depressão. Por quê? Né? Ah, professor, hoje cheguei em casa, falei, meu marido falou assim, nossa, eu tô tão cansado, vou dormir. Acho que ele tá com depressão. Não, não é assim. Ah, professor, não quero andar de bicicleta mais não. Eu tô com depressão? Não. Depressão, pessoal, isso acontece rotineiramente todos os dias. Não é aquele acaso, é todo santo dia acontece isso, né? Não é aquele acaso de você falar assim, ah, hoje eu não quero, amanhã eu quero. Não, hoje eu não quero, amanhã eu não quero, depois eu não quero. Por isso se tem um prazo de aí 2 semanas para você diagnosticar a depressão. Você tem que fazer um acompanhamento médico pelo menos por 2 semanas para o médico saber o que evoluiu na sua prescrição, o que não evoluiu, para você ser definido como uma pessoa depressiva ou não, né? Além disso, condições médicas, como por exemplo, problemas de tireoide, tumores cerebrais, deficiências de vitaminas, podem imitar sintomas de depressão, né? Por isso é importante descartar causas médicas gerais. O que acontece, pessoal? Algumas doenças, elas imitam a depressão, né? Problemas de tireoide, baixa estima, aumento de fadiga, né? Perca de energia, tumor cerebral, né? Dificuldade para pensar, concentrar, tomar decisões, deficiência de vitamina, dá aquela fraqueza, não, quero ficar só deitado, quero ficar só descansando. Então, assim, nós temos que ter essa consulta médica, esse acompanhamento, justamente para isso, para evitar que seja, pessoal, diagnosticado uma depressão num paciente que ele está com falta de vitamina, ou seja, diagnosticado uma depressão num paciente que ele tem algum problema cerebral. Então tem que ter essa modalidade, tem que ter essa avaliação para não acontecer esses erros médicos, certo?